Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Oi, tia. Trouxe água. Oi, Luísa. Você viu essa notícia aqui? Qual? Essa que ontem na Amazônia teve mais queimadas. Que horror. Essas queimadas são uma tragédia para o meio ambiente. Sabe que eu não entendo uma coisa? Na Amazônia não tem um monte de rios? Tem. Então como é que pode, com aquele monte de água lá? Será que ninguém consegue dar um jeito nessas queimadas? Mas isso são coisas diferentes. As pessoas querem terrenos livres de vegetação nativa para plantar, criar gado, etc. Por isso elas procuram espaços que sejam livres de água. Mas ver aquelas árvores queimando dá um dó. Agora, tia, você sabia que fogo e água eram considerados unha e carne muito antigamente? Como assim? Esse é um dos assuntos da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos aprender como as substâncias são formadas por elementos químicos. Nós vamos identificar como as substâncias podem se apresentar em diferentes estados físicos. E vamos compreender a importância de se saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição das coisas. Por fim, estudaremos a relação entre as substâncias e a sua capacidade de conduzir eletricidade. Luísa, me explica qual é essa relação entre água e fogo que eu não conheço. Conhece sim, tia. É que a gente normalmente não se dá conta. Tá, mas como é essa relação? Sabe os filósofos gregos? Sei. Então, na Grécia Antiga, esses filósofos acreditavam que todos os materiais do nosso planeta eram compostos por combinações de porções diferentes de água, ar, fogo e terra. Água, ar, fogo e terra. Isso. Para eles, esses seriam os 4 elementos a partir dos quais todas as substâncias químicas se formariam. Luísa, pega pra mim um copo de água, por favor. Se a gente parar pra pensar e olhar em volta, parece mesmo que todas as coisas são uma combinação desses elementos. Só pela observação parece mesmo. Mas hoje, com todas as descobertas científicas, a gente sabe que não é bem assim. O ar, por exemplo. O ar é uma mistura de substâncias diferentes. Ele é formado pela mistura do gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e vapor d'água. Puxa, mas o ar que a gente respira tem tudo isso? Exatamente. Agora repara como o ar e a água são diferentes. O ar é uma mistura de substâncias, enquanto a água é uma substância. O que acontece, tia, é que ela é uma combinação de elementos químicos. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que a água é uma substância e que o ar é uma mistura de substâncias? Exatamente. Tanto que na composição do ar tem algumas substâncias na forma de gases. E tem inclusive a substância água. Agora deu para entender melhor. Mas espera um pouco, me explica ainda uma coisa. O ar é uma mistura de substâncias. E a água? Você disse que a água é uma combinação de elementos químicos. Quais elementos? Você lembra qual é a fórmula da água? Claro, H2O. Agora eu entendi. Os elementos que formam a água são o hidrogênio e o oxigênio. Isso mesmo, tia. Toda a água que existe no nosso planeta é formada por hidrogênio e oxigênio. Quer dizer que se a gente misturar hidrogênio e oxigênio, dá água sempre? Nem sempre, tia. É que nem quando a gente faz um bolo. Toda vez que mistura ovo e farinha, dá sempre o mesmo bolo? Claro que não, né, Luísa? Conforme a quantidade de cada ingrediente, o bolo fica diferente. Com a água é a mesma coisa, tia. Sabe a água oxigenada? Sei, essa que o pessoal usa para clarear cabelo. E eu uso também para desinfetar no machucado. Isso, ela também é água. Mas se as duas são águas, como é que elas são diferentes? Como a gente pode ver,
A água é um líquido incolor. E como todo mundo já provou, a água não tem cheiro e nem sabor. Agora, só de olhar para a água oxigenada, ela não parece muito diferente da água comum. Ela também é um líquido incolor. Mas essa é a única semelhança, porque a água oxigenada tem um cheiro e um sabor bem característicos. Agora nós vamos ver uma outra diferença. Primeiro, vamos ver o que acontece quando colocamos a água em contato com essas batatas. Primeiro, colocamos a água na batata comum. Depois, na batata doce. Bom, não aconteceu nada. Agora, vamos ver o que acontece com a água oxigenada? Como ela é uma substância diferente, ela reage de forma diferente quando entra em contato com as batatas. Essa reação é parecida com o que acontece quando limpamos um machucado com água oxigenada. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Você sabe me dizer em que estado físico se encontra a água? Líquido. Líquido? A água é fixo, né? Estado físico? É. Não. A água? Mas eu acho que é em bom estado. Líquido. Líquido. Obrigado, hein? Nada. Como podemos ver, a água encontra-se no estado líquido. Esse é normalmente o estado físico da água em certas condições no ambiente. Porém, ela também pode se apresentar no estado sólido, quando vira gelo. E também pode virar vapor e se apresentar no estado gasoso. Mas será que isso só acontece com a água? Você saberia me dizer o que é isso? Não sei. Você sabe me dizer o que é isso? Shampoo de alguma coisa, óleo. O que é isso aqui? Pode falar o que você acha. Parece ser gasolina. Um detergente? Manteiga de garrafa? Manteiga de garrafa. Normalmente a manteiga se encontra no estado sólido, mas como vemos aqui, ela é facilmente encontrada no estado líquido. Assim como a água, as diferentes substâncias que existem no nosso planeta também podem se apresentar nos 3 estados físicos. A temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido é chamada de ponto de fusão. A água passa do estado sólido para o estado líquido, quando alcança seu ponto de fusão, que é de 0 graus Celsius. Já o ferro precisa alcançar 1538 graus Celsius para passar do estado sólido para o estado líquido. A pipoca estoura melhor na água ou na manteiga? Na manteiga. Tem certeza? Absolutamente. A pipoca estoura melhor na manteiga porque ela demora mais que a água para atingir o ponto de ebulição, ou seja, quando se formam bolhas de vapor em meio ao líquido. É importante lembrar que as substâncias possuem diferentes pontos de fusão e de ebulição. Na verdade, esses 2 pontos variam muito, de acordo com o tipo de substância. O ponto de fusão e ebulição são 2 propriedades específicas das substâncias. Através dessas propriedades, podemos distinguir as substâncias. Em aulas anteriores, já vimos uma outra propriedade das substâncias: a capacidade de conduzir corrente elétrica. Através da experiência, descobrimos que os metais são bons condutores de eletricidade. É por isso que os fios elétricos que usamos nas construções são feitos de metal, em geral de cobre, como estes aqui. Nos fios elétricos, o cobre está no estado sólido. Mas, se ele for aquecido, ele passará para o estado líquido. E nesse estado, ele conduz corrente elétrica? O cobre, tanto quanto o ouro, é um ótimo condutor de eletricidade, tanto em seu estado sólido quanto no seu estado líquido. Existem algumas substâncias que são encontradas em seu estado sólido na natureza, que somente quando dissolvidas em água, em seu estado líquido, conduzem eletricidade. É o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, o cloreto de lítio, entre outras substâncias. Eu entendi todas essas coisas sobre a água e sobre as substâncias. Inclusive, achei muito interessante aprender sobre os estados físicos das substâncias. Mas eu ainda não entendi por que o fogo e a água eram considerados unha e carne. Antes de voltar a isso, tem só mais uma coisa pra gente pensar. A gente viu que o ar é uma mistura de substâncias, certo? Ao contrário da água, que é só uma substância. Isso.
E a gente viu que a água tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Agora, qual é o ponto de fusão do ar? Bom, as substâncias têm um ponto de fusão. Agora o ar? Ah, já sei. O ar não tem ponto de fusão porque é uma mistura. Isso mesmo. Não faz sentido a gente pensar num ponto de fusão para o ar, porque no ar tem vários pontos, um para cada substância que o compõe. A gente já falou sobre queimadas, substâncias, elementos químicos e um monte de coisas que têm a ver com água e fogo. Mas afinal, por que é que a água e o fogo eram considerados como unha e carne? A água é formada por uma junção de hidrogênio e oxigênio, certo? É H2O. É, mas esses elementos juntos podem causar um incêndio ou até uma explosão. Mas como? Quando o gás hidrogênio se combina com o gás oxigênio, se forma a água, não é? Certo. Mas o que os gregos não sabiam é que esses dois elementos juntos podem causar também fogo. Hidrogênio e oxigênio provocam fogo? Não só fogo, tragédias também. Lembra daquele Zeppelin alemão? O LZ-129 Hindenburg foi um dirigível construído na Alemanha sob encomenda do governo de Adolf Hitler, visando divulgar a superioridade tecnológica do país. Conhecido como Zeppelin, o dirigível tinha 245 metros de comprimento e era sustentado no ar por 200 mil metros. Mesmo sendo o maior e mais moderno aparelho desse tipo, o Zeppelin protagonizou uma enorme tragédia em 1937. Quando preparava-se para descer nos Estados Unidos, um enorme incêndio tomou conta da aeronave e o saldo foi de 13 passageiros e 22 tripulantes mortos. E por incrível que pareça, na combustão se formou água. Esta tragédia encerrou a utilização dos dirigíveis sustentados por hidrogênio. Tia, eu vou acender o forno. Só de pensar nessa desgraça toda, me dá até medo de mexer com fogo. Também não é pra tanto, tia. Hoje em dia, se tem um controle muito maior do uso de hidrogênio. Hoje, os balões de festa, esses que flutuam, não são mais enchidos com gás hidrogênio. Utiliza-se outro gás que não é inflamável, chamado hélio. E pra gente não esquecer nada, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, descobrimos que as substâncias são formadas por elementos químicos e que os mesmos elementos químicos podem produzir substâncias diferentes. Aprendemos sobre os diferentes estados físicos da matéria e como as diferentes substâncias possuem pontos de fusão e de ebulição específicos. Vimos também que algumas substâncias conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e outras só conduzem eletricidade no estado líquido. Por fim, conhecemos melhor as relações existentes entre hidrogênio, oxigênio e o fogo. Foi interessante a gente entender como o fogo e a água se relacionam pelos seus elementos. Essa é uma das coisas boas do conhecimento. Através dele, mudamos a forma de ver o mundo. Mas nós ainda temos muita coisa para aprender. O curso de ciências está ainda na sua fase inicial. Até a próxima aula. Tchau.